nós estamos em obra porque na semana que vem estreia um novo cenário aqui do Bom de Bíblia, uma nova temporada e uma dinâmica renovada aqui do seu programa de perguntas e respostas bíblicas. Continua divertido, com conteúdo bíblico, emocionante para você, mas vamos estar em um novo cenário. Porém, ainda tem a final da temporada, Segunda Chance, que está começando agora. Disputa aqui entre a Cristina e o Rafael. E olha, é uma disputa centro-oeste aqui, minha gente. Porque a Cristina está representando o Distrito Federal e o Rafael o estado de Goiás. Então, se prepare, porque eu garanto para você, essa final vai ser emocionante. Você vai se divertir, vai aprender muito da palavra de Deus e vai também viver fortes emoções aqui. Deixa eu dar um oi para os nossos participantes. Sempre que eu tenho um homem e uma mulher aqui, eu sempre começo dando oi para as damas. Deixa eu começar do meu lado direito. Cristina, seja muito bem-vinda. Obrigada, André. Muito bom ter você aqui com a gente. Só para lembrar o pessoal ali, de qual cidade satélite do Distrito Federal você vem? Venho de Ceilândia. Ceilândia. Se eu não me engano, é a maior cidade satélite que tem ali no Distrito Federal, né? Se não for, é Taguatinga, talvez. Taguatinga ou Ceilândia, eu não sei Uma das qual duas é a maior ali. Legal demais, muito bom ter você aqui com a gente, Cristina. Obrigada. E do meu lado esquerdo, ele representando o estado de Goiás, Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigado. Bom demais. Você é da capital Goiânia mesmo, né? Isso, da Você é capital Goiânia. nascido em Goiânia e cresceu em Goiânia ou nasceu em outro lugar? Nascido e criado, passei só um tempinho em Rio Verde quando eu fui trabalhar lá, mas a maior parte da minha vida é Goiânia. Ali em Goiânia mesmo. Isso. Privilégio ter você aqui, viu, Rafael, nessa final. Muito bem, vamos às perguntas desta primeira parte da nossa final. Lembrando que todos os dias os nossos finalistas têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas aqui. E eu quero lembrar a você qual é o grande prêmio desta temporada. Você tá vendo aí um bonito troféu, não é? O nosso campeão ou campeã dessa temporada vai ganhar esse bonito troféu aí do Bom de Bíblia e, além disso, ganha uma medalha. O vice-campeão ganha uma medalha, mas aí o prêmio mais legal eu vou te falar. Para o campeão vai ser uma semana de estadia e descanso no Catre, em Santa Catarina, um local onde você pode se hospedar, pode se alimentar, ali tem hotelaria, tem toda a questão ali de um restaurante com qualidade, com muita saúde também, né, nos alimentos que são oferecidos ali, programação espiritual no litoral de Santa Catarina, ali ó, bem pertinho do mar. Aí acorda de manhã, faz a meditação, toma um café da manhã e já vai pra praia, entendeu? E passa o dia lá tranquilo e tal, podendo levar um acompanhante, o nosso vencedor desta temporada. E você pode conhecer o Catre também. Acesse catre.org.br. E o nosso vice-campeão vai ganhar também um grande prêmio, R$2.000 em produtos da Superbom Alimentos. Acesse superbom.com.br e saiba mais sobre os produtos da Superbom e como eles podem fazer a diferença para você ter uma vida mais saudável. Muito bem, vamos às perguntas então. E hoje a gente vai começar com você, Cristina. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Em Atos, como se chamava o centurião a quem Paulo e alguns outros presos foram entregues para ir a Roma? O nome desse centurião, segundo o livro de Atos, é opção A, Augustus, opção B, Cornélio, opção C, Júlio, opção D, Marcos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Cristina. Letra C. Júlio. Júlio. Tá segura da resposta, Cristina? Sim. Ok. Tá aguardando ali a ajuda, ela tem direito a 2 ajudas. Deve estar aguardando ali para as próximas 2 perguntas que ela pode usar. E a resposta dada pela Cristina está... Tá certo, Cristina, é isso mesmo. Júlio, segundo o texto de Atos, capítulo 27, o versículo 1, ela faz aí 100 pontos e abre o placar na nossa final. Agora é com você, Rafael. Pergunta na tela para você também poder abrir o placar aqui na nossa final. Olha, tem a ver com o tal do Júlio, que era o centurião ali que ia levar Paulo para Roma. A qual regimento pertencia o centurião Júlio? A Bíblia diz que o nome do regimento do centurião Júlio era italiano, israelita, imperial ou sinédrio. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael.
É que dá para confundir com Cláudio Lísias, né? Que era italiano, mas o Júlio era imperial. Imperial, ok. Imperial. Tem um outro que aparece ali que é de um chamado italiano, ok. Isso. E a resposta dada pelo Rafael, que parece seguro da resposta também, assim como a Cristina, está... Tá certo, é isso mesmo, Imperial, segundo Atos 27:1, tudo empatado por aqui no início da nossa final. 100 pontos para Cristina, 100 pontos para o Rafael. Mais uma pergunta para você, valendo outros 100 pontos, Cristina. De onde era o navio que, estando de partida para alguns lugares da província da Ásia, levaria Paulo à Itália? Esse navio era de Jope, Cesareia, Chipre ou Adramítio? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Cristina. O navio era de Adramítio, mas eu vou pedir ajuda para tentar a benção. Ok. Ela tá segura da resposta, que seria Adramítio. Ela tem 25% de chance de conseguir o benção maldição para tentar 50 pontos extras. Vamos ver o que sai para ela aqui. Pode abrir o envelope, por favor. E saiu, olha só, ela queria o benção maldição e saiu o benção maldição que ela queria. Será que ela vai conseguir os 50 pontos? Lembrando que a carta benção maldição não é uma ajuda. Se o participante acertar a resposta, além dos 100 pontos do acerto, a carta vira uma benção e faz 50 pontos extras. Mas se ela errar, perde 50 pontos do placar acumulado. E aí, Cristina, vai de Adramítio mesmo? Vou. Então Espero que eu não esteja errado para perder 50, né? Mas... Exatamente. Mas você parece que está segura, vamos ver. E a resposta dada pela Cristina, opção D, Adramítio, está... Tá certo, é isso mesmo. Adramítio, segundo Atos 27:2, ela faz 100 pontos e a carta vira uma bênção, consegue 50 pontos extras e agora tem 250 pontos no placar. Rafael, agora é com você. Outra pergunta valendo outros 100 pontos. Como se chamava o macedônio de Tessalônica que navegava com Paulo para a Itália? O texto de Atos diz que esse homem se chamava Tito, Timóteo, Aristarco ou João Marcos. Valendo 100 pontos. 30 segundos, Rafael. Quem estava com ele era Aristarco. Aristarco. Ok. Ele parece seguro da resposta, já selecionou Aristarco e já confirmou. Isso mesmo, Rafael? Isso. Ok. E a resposta dada pelo Rafael com segurança, opção C, Aristarco, está... Tá certo, é isso mesmo. Aristarco, segundo Atos 27:2, faz 100 pontos o Rafael, acumula 200 pontos no placar. E eu começo agora o verdadeiro ou falso com você, Cristina. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Ainda sobre a viagem a Roma, lemos em Atos que, ancorando em Sidom, Júlio, aquele centurião lá, né, foi bondoso com Paulo e o permitiu encontrar os amigos. Se o texto de Atos diz isso, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando que estamos usando a tradução Nova Versão Internacional na formulação de perguntas aqui do programa, porque é a tradução da Bíblia do Discípulo, a Bíblia oficial aqui dessa temporada. André, eu vou pedir ajuda, porque assim, ele realmente encontrou algumas pessoas, mas a expressão permitiu encontrar os amigos. Ah, você não tem certeza se tem essa expressão assim, ali. Como é que tá, né? Ok, Então, vamos ver o que sai aqui para a Cristina. Vamos ver o que sai ali para ela. E saiu a Esperança. Vamos falar com a instrutora bíblica virtual da Novo Tempo aqui, a Esperança, para fazer esta pergunta. Ela me respondeu aqui, Cristina. Ela diz o seguinte: segundo o texto de Atos, capítulo 27, no versículo 3, diz o seguinte. Então ela não me respondeu se é verdadeiro ou falso, mas ela está falando Atos 27, 3, e ela me mandou o texto aqui da Nova Versão Internacional. No dia seguinte, ancoramos em Sidom, e Júlio, num gesto de bondade para com Paulo, permitiu-lhe que fosse ao encontro dos seus amigos, e aí continua, né? Para que estes suprissem as suas necessidades. De acordo com esse texto, tem a impressão de que é verdadeiro? então é verdadeiro. Ok.
tem a questão de bondade, né? Bondoso ele e foi tudo mais, bondoso. os amigos, ok. Meus amigos. A mim parece também que é verdadeiro, eu teria a mesma impressão que você aqui, ela confirmou. E a resposta dada pela Cristina, com a ajuda da esperança, está... Tá certo, é isso mesmo, é verdadeiro, como disse a esperança, isso está em Atos capítulo 27, no versículo 3. Faz 100 pontos a Cristina e acumula agora 350 pontos do placar. Agora é com você, Rafael. Pergunta na tela do verdadeiro ou falso para você, valendo outros 100 pontos. É a sequência da história ali, né? Já que o barco tinha parado em Sidom, agora é saindo de Sidom. Partindo de Sidom, o texto de Atos diz que o navio passou ao sul do Chipre, porque o vento era contrário. Se o texto de Atos diz isso, isso é verdadeiro. Se não, é falso. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael. Eu tenho impressão que é ao norte de Chipre, mas como ainda não pedi ajuda, né? Então Ok, você acha que é ao pedir. norte, não ao sul. É. Então talvez seria falso, mas você tem direito à ajuda, que é confirmar aí. Ok. Menos mal que, mesmo se tirar a Bíblia, dá tempo de achar. Exato, tem a ajuda da Bíblia e da Maiara. Ele já fez os cálculos aqui. Vamos ver o que sai? Bíblia. Bíblia de Estudos. O Rafael vai ter 30 segundos para acessar a Bíblia do discípulo e tentar confirmar aí essa impressão dele de que essa afirmação é falso, que teria passado ao norte e não ao sul do Chipre. Garanta a sua Bíblia do discípulo em cpb.com.br. Tudo certo, Rafael? A esperança, inclusive, me ajudou, porque ela já me disse onde está o capítulo. Ah, Já é tá o verdade, já pegou ali da ajuda da Cristina. Tudo certo, então, 30 segundos, valendo, Rafael. Por isso que aqui no Bom de Vida tem que ficar atento na pergunta do outro, que pode te ajudar na tua resposta também. É exatamente isso, é ao norte. É ao norte, não ao sul. Então você estava com a impressão certa de que seria falso, Isso. ok? A resposta é falsa porque é ao norte, não é ao sul. Ok. E a resposta dada pelo Rafael com a confirmação da Bíblia do discípulo está... Tá certo, é isso mesmo. É falso, porque o texto de Atos 27:4 diz que passaram ali ao norte do Chipre e não ao sul, porque o vento era contrário. Faz 100 pontos o Rafael, acumula 300 pontos no placar. Então, acumulado tá assim, 350 pontos para Cristina, que acertou tudo e conseguiu os 50 pontos bônus ali da bênção ou maldição, e 300 pontos pro Rafael, que também acertou tudo. Agora, eu, você e os nossos finalistas vamos para o quadro da chuva de perguntas. E agora os nossos finalistas têm o seguinte desafio. Cada um deles terá 1 minuto para responder até 6 perguntas de conhecimentos gerais da Bíblia. Lembrando que se vocês não souberem a resposta, vocês podem pedir para eu pular para a próxima pergunta. Se ao final da 6ª pergunta ainda tiver tempo, eu volto na que vocês pediram para eu pular. Mas se errarem, já elimina a possibilidade de responder novamente a pergunta. Ok? Cada acerto vale 50 pontos, então dá para fazer até 300 pontos nesta prova. Vou começar com você, Rafael, tá atrás do placar com 300 pontos. Posso começar? Vamos lá. Vamos lá, respira fundo. 1 minuto, valendo. Nome do profeta que foi lançado numa cisterna. Jeremias. Certo. Quem foi que disse, fala porque o teu servo ouve? Pulo. Quantos anos Terá, pai de Abraão, viveu? 205. Certo. Que rainha morreu devorada por cães? Jezabel. Certo. Função exercida por Potífera, sogro de José do Egito. Sacerdote. Certo. Profeta que fez um machado flutuar na água. Eliseu. Certo. Agora vamos voltar naquela. Quem foi que disse, fala porque o teu servo ouve? Samuel. Tá certa a resposta. Ele acertou todas as perguntas, faz 300 pontos no placar e agora acumula 600 pontos no total. Agora a gente vai com você, Cris. Vamos lá. Posso começar? 1 minuto valendo? Então Pode. vamos lá. 1 minuto valendo. Quantas vezes as águas se abriram para os israelitas passarem? 2. Certo. Profeta de Deus que foi alimentado por aves. Elias. Certo. Nome do monte que Jesus subiu ao céu. Oliveira. Certo. Mulher que foi sepultada debaixo do carvalho que se chama Alombacute. Débora. Certo. Nome da órfã que se tornou rainha. Esther. Certo. Nome egípcio de José. Azenate Paneia. Azenate Paneia. Quase, Cristina. Azenate Na Paneia. verdade, o correto seria
Zafenate Paneia. Então ela falou Azenate, então teve uma mudança ali, não é exatamente isso, foi perto, mas não foi. Então ela acerta 5 das 6, então ela faz 250 pontos. Minha gente, ficou tudo empatado agora aqui. 600 pontos para a Cristina, 600 pontos para o Rafael. E hoje eu começo com você, Rafael. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, a gente está seguindo naquela mesma coisa que a gente estava vendo ontem, a viagem de Paulo saindo lá de Jerusalém para ir para Roma. Onde ancorou o navio que levava Paulo e os outros prisioneiros após atravessarem o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha? Ele ancorou em Creta, Lazéia, Mirra ou Fenice? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Eu vou pedir ajuda nessa, porque eu não tenho certeza. Ok, você acha que a opção C, Mirra, mas não está muito seguro, é isso? Ok, vamos ver o que é que sai aqui pro Rafael. Talvez ele só não queira tirar o bênção ou maldição agora para poder confirmar mesmo a resposta dele. Vai dizer que eu sou sortudo, vai vir ele. Vamos ver o que sai. Pode mostrar? Saiu a Esperança. Vamos falar com a Esperança, a nossa instrutora bíblica virtual. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Ela falou assim, olha... Ok, o navio que transportava Paulo e os outros prisioneiros chegou a Mirra após cruzarem o mar aberto ao longo da Cilícia e Panfilha. E aí ela continua falando mais algumas informações aqui sobre a viagem de Paulo, o ministério de Paulo, dá alguns vídeos, enfim. Então ela disse que seria a opção C, Mirra. É o que você já achava, né, Rafael? Isso, então eu vou de Ela confirmou o que você achava. E a resposta dada pelo Rafael está certo, é isso mesmo, Mirra, de acordo com Atos 27:5, faz 100 pontos o Rafael e acumula 700 pontos no placar. Agora é com você, Cristina. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Olha, a sequência do que a gente acabou de ver aqui com o Rafael. Em que região ficava situada a Mirra? Essa cidade aí, lugar onde o navio que levava Paulo ancorou. Mirra ficava na região, opção A, da Lícia, opção B, da Lídia, opção C, da Lida, ou opção D, da Salmona. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Cristina. 3 opções parecidas. Lícia, Lídia e Lida, tá parecido. Vou na letra A. Lícia. Lícia. Ok, pode confirmar. Ela parece segura, tá guardando aqui a ajuda. E a resposta da Cristina... Será que tá certo? Ontem lá na hora da chuva de perguntas, o nome era como é que era mesmo? Zafenate Paneia. Aí você falou Azenate. Será que teve alguma aqui? Será que era Lídia? Que não. Ela colocou Lícia? Vamos ver. A resposta dada pela Cristina está... Tá certo, Cristina, é isso mesmo. É Lícia dessa vez, não teve mudança de letras aqui na palavra. É isso mesmo, segundo Atos 27:5, ela faz 100 pontos e acumula 700 pontos no placar. Agora é com você, Rafael. Mais uma pergunta valendo outros 100 pontos. De qual lugar era o navio que estava de partida para a Itália e o centurião fez Paulo e os prisioneiros embarcarem nele? Então a gente está vendo a sequência aqui da história, né? Então eles pararam ali em Mirra, na região da Lícia, e aí aparece um navio para eles irem para a Itália. De onde ele era esse navio? Opção A, de Cnido, opção B, de Lazéia, opção C, da Panfilha, ou opção D, da Alexandria. Valendo 100 pontos, 30 segundos. Se fosse da onde o navio saiu, eu acho que eu não lembraria, mas o navio ele era de Alexandria. Isso, de qual lugar ele era o navio? Isso aí. O navio era de Alexandria. Talvez eu não resposta? Isso, talvez eu não lembraria de onde ele saiu, mas ele era de Alexandria. Okay. O navio era alexandrino. Tá bom. Vamos lá então, a resposta dada pelo Rafael, opção D, Alexandria, está, ele tem mais uma ajuda, então deve estar guardando ali pro verdadeiro ou falso, resolveu arriscar. A resposta está... Tá certo, Rafael, é isso mesmo, é Alexandria, o navio era de lá, segundo Atos 27:6, faz 100 pontos e acumulou 800 pontos no placar. Agora com você de novo, Cristina.
valendo 100 pontos, mais uma pergunta na tela também dessa sequência aí que a gente tá vendo, né? O navio parou ali em Mirra, na região da Lícia, aí apareceu um navio que era de Alexandria, e agora, a qual lugar o navio que levava Paulo para a Itália teve dificuldades de chegar, segundo o texto? O texto diz que o navio teve dificuldades de chegar, opção B, em Malta, opção B, em Bons Portos, opção C, em Quinido, opção D, em Creta. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Cristina. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda? Você tem ideia de qual pode ser a resposta? Tem. Qual que você acha que é? Querido. Quinido. Você quer ajuda para confirmar ou você quer tentar o benção maldição? É, a benção maldição. Vamos ver. Ontem deu certo, né? Vamos ver se hoje vai dar certo de novo. Agora ela tem 33% de chance de acertar. Agora saiu a Maiara. Maiara Sincera, vem pra cá. A gente tava com saudade da Maiara. Maiara não participou do programa ontem. Ficou descansando ali atrás. Maiara, seja bem-vinda. Tava dormindinho, Maiara. Seja bem-vinda aqui. A diretora falou que você estava reformando o cenário já, Maiara. Ah, claro. É minha cara fazer isso. Eu entro com a parte da demolição, da destruição. Entendi. Mas em casa você consegue trocar lâmpada em casa, Maiara? Eu não tenho nem altura pra isso, André. Você tem escada pra isso, Maiara. É perigoso, vai que eu caio, dá traumatismo. Entendi. Tá bom. Vamos lá, Maiara. A Cris acredita que a resposta certa seria Quinido, né? Que o navio teve dificuldade de chegar. Essa volta ali tem um monte de nomes, né? Acho que vai aparecer umas coisas pra eles aqui nas perguntas tem aí, um né? monte de nome, um monte de lugar. A gente tá viajando juntos. Pelo menos quando a gente lê o texto é essa sensação. Você tá e é legal acompanhar, se quem tá em casa puder ter uma Bíblia com um mapa em mãos, pra ver por onde eles vão passando. Então é muito legal, né? E aí, é Quinido mesmo o lugar onde o navio teve dificuldade de chegar? É a cidade que foi construída pra deusa Afrodite. Ah, é? É, Quinido. Quinido. Olha só, não sabia. Muito legal, por isso que é legal aqui falar com a Maiara, porque tem essas informações extras aí. Maiara, a resposta da Cristina com a ajuda da Maiara está... Tá certo, é isso mesmo. É Quinido, segundo o texto de Atos 27:7. E eu começo verdadeiro ou falso agora com você, Rafael. A afirmação na tela valendo 100 pontos. Está escrito que, costeando a ilha com dificuldade, o navio que estava indo à Itália chegou em um lugar chamado Bons Portos, perto de Lícia. Lembrando, a gente está falando daquele momento que Paulo está indo para a Itália, né? Está sendo escoltado para ir para a Itália. A gente já viu ali que eles tiveram dificuldade em alguns lugares, pararam ali na cidade de Mirra, enfim. Essa afirmação, segundo o texto de Atos, é verdadeira ou é falsa? Valendo 100 pontos. 30 segundos, Rafael. segundos. Lembrando, você tem direito à ajuda caso... Eu vou fazer uma coisa bem arriscada. Ok. Eu vou pedir ajuda, mas eu corro o risco de pegar o benção maldição, mas eu vou arriscar. Ok. Você tá indo de falso, você tem a impressão que é falso por causa do quê, Rafael? Eu acho que no lugar de Lícia é Lazéia, Bons Portos perto de Lazéia. Eu acho ok, por isso que você tem a impressão que é falso, mas vai arriscar. Ele falou, tem ainda a ajuda, se eu não me engano, a Bíblia e o benção maldição. E do benção maldição, isso aí. Vamos ver o que sai pra ele. Só que o benção maldição agora pode... se você não tá em dúvida, realmente não vai ser uma boa ajuda. Vamos ver o que sai. Deus abençoe. Bíblia de Estudos, ótimo. Saiu a Bíblia de Estudos aqui, a Bíblia do Discípulo. Rafael vai ter 30 segundos para fazer uma busca aqui na Bíblia do Discípulo e tentar encontrar ajuda para confirmar se é isso mesmo que ele acha que é falso, porque seria não perto de Lícia, perto de onde você falou? Lazéia. Lazéia, ok. Tudo certo, Rafael? 30 segundos valendo. Então, Rafael acha que é falso, porque... ao invés de Lícia, aí no enunciado, seria Lazéia. Então ele está tendo um tempinho aqui para confirmar. É isso mesmo, Lazéia. Lazéia? Então é o que você já imaginava, é falso mesmo. Falso. Ok, pode confirmar. Imagino que deve estar certo, ele já achava que era isso. A Bíblia confirmou. A resposta dada pelo Rafael está... tá certo, é isso mesmo, é falso. Segundo o texto de Atos 27:8, ali... Bons Portos era perto de Lazéia e não perto de Lícia. Faz 100 pontos, Rafael, e acumula 900 pontos no placar. Muito bem, agora é com você, Cristina. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Falando a respeito da navegação, então a gente está seguindo essa história aí. Então depois ali, né, lugar perto de Bons Portos, tal. Falando a respeito da navegação, o autor de Atos afirmou, naquele momento,
ter se tornado ela perigosa, pois já havia passado o jejum. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Aquele momento ao chegar em... Depois Bons ali, Portos. então é a sequência, né? Então, um lugar chamado Bons Portos, perto de Lícia. Então, aquele momento é esse momento aqui. É Bons Portos, perto de Laséia, perdão. Então, é a sequência do texto ali. Eu vou pedir ajuda. Ok. Ela está indo de verdadeiro, a única ajuda que sobrou aqui não é bem uma ajuda. É o bênção essa ou maldição. Ou seja, se ela acertar, ela faz 50 pontos extras. Se errar, perde 50 pontos, tá arriscando. Eu tô E aí, arriscando. vai de verdadeiro? Falando nessa renovação, eu tô... Zéia. Ela Eu selecionou vou de ver- verdadeiro, Ela mas selecionou verdadeiro, mas não existe o confirmou risco ainda. de eu perder. Vou tentar. Ok, pode confirmar então. Vamos ver o que o texto bíblico fala. Atos 27, 9. Não sei porque eu não li também. Diz assim, né? No 8 fala: Bons Portos, perto da cidade de Laséia. E aí o 9. Tínhamos perdido muito tempo. E agora a navegação se tornara perigosa. Por enquanto tá tudo certo. Pois já havia passado o jejum. Tá certa a resposta. É verdadeiro, não tem pegadinha. Acerta a Cristina, a carta vira uma bênção. Além dos 100 pontos, ela faz 50 pontos extras e acumula 950 pontos no placar. Vamos lá então agora para o quadro do emoji bíblico. Bom, Rafael tá atrás do placar, eu vou começar com você, Rafael. Vamos lá. Misericórdia. Primeira sequência de emojis, temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 emojis. O primeiro é um simbolinho aqui, uma pessoa falando como se falasse, balançando o dedo não. Aí depois tem uma balança ali, né, geralmente simboliza alguma coisa que tem a ver com lei, justiça, alguma coisa do tipo. Aí depois um prato com talheres, depois um copo ali com alguma bebida, alguma coisa do tipo. Aí depois uma pessoa com um chapeuzinho de aniversário, fazendo uma festa, alguma coisa do tipo. Aí depois, acho que é uma lua ali, se eu não me engano, é uma lua. E depois o número 7. Qual é o texto bíblico? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael. Esse 7 que tá me... Falta quanto? Segundos, 20. Dez segundos. Essa última parte aí que eu não tô... 5 segundos. Acabou o tempo, Rafael. E aí, vai chutar alguma opção? Eu tinha pensado aquele, o reino de Deus, não é comida nem bebida, mas justiça e paz e alegria no espírito, mas o 7 Acho ali que não não faria, bate. o 7 seria, não faria sentido. Tá bom. Eu não pensei em nada relacionado a esse Seria final. esse. Ok. né? Na verdade, não. Esse seria um texto que está em Colossenses 2,16, diz: ninguém, pois, vos julgue por causa de comida ou bebida, ou dia de festa, ou lua nova, ou sábados. Está em Colossenses 2,16, então não acertou o Rafael. Continua com 900 pontos, agora é com você. Cristina, a Cristina fez uma Tenho cara até aqui. medo. O dele não veio esse verso para você, não? Parece um pouco. Mas não pedaço. veio. Ok, vamos lá. O da Cristina tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 emojis. Vamos lá. Tem uma pessoa aqui fazendo uma carinha de dúvida, alguma coisa do tipo. Aí uma pessoa falando, aí olhinhos olhando algo, aí um dedinho apontado para cima, aí um joinha, aí uma pessoa orando, aí depois uma pessoa com uma cara de dúvida aqui, aí depois um xizinho, um símbolo de não, negação, e depois uma pessoa orando novamente. Qual seria o texto bíblico? 30 segundos, valendo. 20 segundos. 15 segundos. Meu Deus. Pede fala. 10 Quem segundos. fala, não. 5 segundos. Não era. Acabou o tempo, Cristina. E aí, não veio nada? Não. Nada. Ok. O verso seria:
que diremos, pois, à vista destas coisas? Se Deus é por nós, que será contra nós? Então, está em Romanos 8:31. A Cristina também não acerta. Eu falei que nós não gosta desse. Quem será contra nós, né? Quem será contra nós? Exatamente. O que você falou que gosta? Não, foi que é por isso que a gente fala que não gosta desse. É desafiador esse quadro aqui. Você de casa acertou ou errou? Bom, o grande lance é que o placar continua assim. 950 pontos para Cristina, 900 pontos para o Rafael. Lembrando, todos os dias vocês têm direito a 2 ajudas que vêm dessas 4 cartas aqui. E hoje eu começo com você, Cristina. Vamos lá, então. Pergunta na tela, valendo 100 pontos. Ao sul de qual pequena ilha, com dificuldades, os tripulantes do navio que ia à Itália conseguiram recolher o barco salva-vidas? Porque parece que deu uma tempestade lá, o barco começou a ter um monte de problema. Então eles estavam passando ao sul de qual pequena ilha quando eles conseguiram recolher o barco salva-vidas, segundo o texto de Atos? Era ao sul da ilha de Creta, ao sul da ilha de Malta, ao sul da ilha de Fenice ou ao sul da ilha de Clauda, quando eles conseguiram fazer isso, valendo 100 pontos, 30 segundos. Lembrando que você tem direito à ajuda caso queira. Eu vou pedir ajuda. Ok, ela tá indo de opção de Clauda, mas não tá muito segura, é isso? Por incrível que pareça, estou na dúvida agora se é Creta ou Clauda. Ok, alguma com C. Vamos ver o que sai pra você, Cristina. Pode abrir, por favor. E ela tirou a esperança. Vamos falar com a nossa instrutora bíblica virtual. Ela já respondeu aqui. Ela falou assim, olha, ao sul da pequena ilha de Clauda, os tripulantes do navio que se dirigia à Itália conseguiram recolher o barco salva-vidas, conforme descrito no livro de Atos. E aí, ela continua falando ali. E aí, vai com ela? Depois que eu pensei no pequena ilha. Pequena. Ok. Mas... Porque a outra não é pequena, a ilha de Creta. Não é. Ok. Porque você estava entre Clauda e Creta, né? E a resposta dada pela Cristina com a confirmação da esperança está... Tá certo, é isso mesmo. É Clauda, segundo Atos 27:16. Acumula aí 100 pontos a mais a Cristina e tem 1.050 pontos no placar acumulado. Agora é com você, Rafael, mais uma valendo 100 pontos. Seguimos com a história aqui, tá? Então eles estavam com dificuldade ali, eles conseguiram recolher o barco salva-vidas e agora, nos bancos de areia de qual lugar os tripulantes do navio temiam que ele ficasse encalhado? Rafael, segundo o livro de Atos, é nos bancos de areia de Pátara, de Atália, de Sirte ou de Sindus. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael. A opção C, Sirte. Sirte. Tá seguro da resposta? Sim. Essa palavra Sirte aqui, dependendo de onde você é do Brasil, você vai falar de um jeito diferente, né? Se você é caipira que nem eu, vai falar Sirte. Se você é do Rio de Janeiro, vai falar Sirte. Você é de São Paulo, vai falar Sirte. Então, você em Goiás fala o quê? Fala Sirte ou fala Sirte? Como é que fala? Sirte mesmo. Sirte a capital também. Não tem tanto sotaque. Não tem tanto, né? Mas é no interior. Eu sou de Itapetininga, um abraço pra turma de Itapetininga aí, que nesse momento tá respondendo em casa aí junto com o Rafael, Sirte, porque essa é a resposta certa, é isso mesmo, Sirte, segundo o livro de Atos, capítulo 27:17, faz 100 pontos o Rafael e acumula 1.000 pontos no placar. Ali no Distrito Federal é uma mistura de sotaque, né? Tem de tudo e não tem nada. Entendi. Seria Sirte, seria tudo ali. Vamos lá, Cristina, pergunta pra você também, sequência aí dessa situação que a gente tá vendo que o navio tava passando por dificuldades e que eles estavam com medo de ficar encalhado, né? Ao serem castigados por uma forte tempestade, em qual dia, segundo o texto de Atos, lançaram fora, com as próprias mãos, a armação do navio? A armação é aquela parte onde você coloca a vela e tudo mais, jogaram tudo fora, segundo o texto de Atos. Isso aconteceu no primeiro dia, no segundo, no terceiro ou no quarto dia após serem castigados por uma forte tempestade? Valendo 100 pontos, 30 segundos, Cristina. Terceiro dia. Terceiro dia. Jogando um monte de coisa fora, né? Ok. Ela está confirmando, não vai usar ajuda, deve estar guardando ali para o verdadeiro ou falso. E a resposta dada pela Cristina, opção C, terceiro, está
Certo, é isso mesmo, Cristina. Terceiro dia, segundo Atos 27, 18 e 19, faz 100 pontos, acumula 1.150 pontos no placar. Agora é com você, Rafael, mais uma nessa sequência aqui também. Por qual mar o navio que transportava Paulo permaneceu sendo levado de um lado para o outro, segundo o texto de Atos? O texto diz que o navio permaneceu sendo levado de um lado para o outro no Mar Negro, no Mar Adriático, no Mar Egeu ou no Mar Mediterrâneo, valendo 100 pontos, 30 segundos. É o B Adriático, mas eu vou tentar pegar o Benção Maldição. Ah, ele vai tentar aqui, porque se conseguindo sair o empatar. Benção Maldição, além dos 100 pontos, ele faz 50 pontos extras e aí empata com a Cristina, que nesse momento está 150 pontos à frente. Vamos ver, ele tem 33% de chance de tirar aqui, temos 3 cartas. Ainda não tirei nenhuma vez, vamos ver É se eu- verdade, nos outros 2 dias saiu para Cristina. Vamos ver. Mostra aí o que sai para você. Nayara. Saiu Maiara Sincera, vem pra cá Maiara, nossa consultora bíblica, pra ajudar aqui o Rafael. Na verdade ele tá seguro da resposta, Maiara, mas a gente tava com saudade de você, queremos te ver, seja bem-vinda. Você é um amorzinho, né? Dá um oi ali pro Rafael. Tudo bem, Rafael? Ô Maiara, o Rafael parece estar seguro que é Mar Adriático. É esse mar aí mesmo que o navio foi levado de um lado pro outro? Foi pro Adriático mesmo. No Adriático. Se eu não me engano, o Mar Adriático, ele é perto já da costa da Itália ali, né? É, ele banha ali a parte leste e sul da Itália. Leste e sul. É. Tô imaginando no mapa aqui, ok, É. mais pra cá. Ele faz parte do mar Mediterrâneo. É que o mar Mediterrâneo é tudo aquilo ali que pega ali o norte da África e o sul da Europa, né? Isso. E aí, um recorte do mar Mediterrâneo seria o mar Adriático, segundo o texto. Inclusive, é ali que eles ficaram sendo Muito jogados. bonito, por sinal. Então, né, se o É? telespectador tiver chance foi lá? de ir, eu tava vendo fotos. Ah, tava vendo fotos. Eu achei que você tinha ido. Ah, Eu que- nunca fui lá na... Eu queria. Ah, entendi. Muito bem. E a resposta, então, dada pelo Rafael. Pode confirmar, por favor, Rafael? E confirmada aqui pela Maiara Costa, que não foi no Mar Adriático, mas já viu fotos. Sim. Está certa a resposta, é isso mesmo, Mar Adriático, segundo Atos 27, 27. Faz aí 100 pontos o Rafael e acumula 1.100 pontos no placar. Vamos lá agora, o verdadeiro ou falso é com você. Começamos com você, Cristina. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Está registrado em Atos que estavam a bordo do navio rumo à Itália, a gente está falando já daquele momento que o navio está sendo levado de um lado para o outro, a gente está continuando a história do bloco anterior, tá? 376 pessoas. Isso é verdadeiro ou falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Ok, você tem ideia se é verdadeiro ou falso? É falso. Falso por quê? Porque são 276 pessoas. Ah, e não 300. Ok. Tem aqui a Bíblia e o benção ou maldição. Acho que ela tá querendo benção ou maldição. Ela tem 50% de chance, tem duas aqui, de tirar o benção ou maldição. Vamos ver o que sai Do pra jeito que ela. eu sou sortuda, eu vou tirar a pesquisa da Bíblia. Olha, por enquanto você tá dando sorte, porque ela tirou 2 vezes na semana. E aí? Benção ou maldição não saiu de novo pra você, Rafael. Hoje não vai sair. Saiu pra Cristina, ela tá feliz, porque ela parece segura da resposta. E no benção ou maldição, se ela acertar a pergunta, ela consegue, além dos 100 pontos do acerto, 50 pontos extras. E aí ela vai conseguir mais 150 pontos aqui no placar. Mas se ela errar, perde 50 pontos e a carta vira uma maldição. Ela já confirmou aqui, é isso mesmo. Isso. Você tá seguro da resposta? Sim. 99,99. Se ela errar, ela vai ficar surpresa consigo mesma. A resposta dada pela Cristina está... Tá certo, Cristina, é falso realmente, porque eram 276 pessoas, não 376, não caiu na pegadinha da produção. Eles estão muito afiados aqui, né? Quando eles estão seguros mesmo. Isso tá em Atos 27, 37. Consegue 50 pontos extras a Cristina e agora tem 1.300 pontos no placar. Agora é com você, Rafael. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Dirigindo-se para a praia, lemos em Atos que o navio encalhou num banco de areia onde tocou o fundo. Se o texto de Atos, nessa sequência ali, né, que falou ali que eles estavam, o navio sendo levado de um lado para o outro, estavam preocupados, se está escrito assim, é verdadeiro, se não é falso, valendo 100 pontos, 30 segundos.
Parece tão verdadeiro que dá a impressão que é pegadinha. É tão verdadeiro que parece pegadinha. Eu vou pedir ajuda para Só para poder... confirmar, ok. Ele acha que é verdadeiro, mas vai confirmar. Sobrou a ajuda da Bíblia de Estudos. Ele vai ter 30 segundos para acessar a Bíblia do Discípulo, a Bíblia oficial dessa temporada. Você pode garantir a sua acessando cpb.com.br. Tudo certo, Rafael? 30 segundos valendo. Então, se a Bíblia ali no livro de Atos diz que o navio estava se dirigindo para a praia e nesse momento, né, encalhou num banco de areia onde tocou o fundo, é verdadeiro, senão é falso. Dez segundos. 5 segundos. Sim. Parece ser. Ok, então pode fechar. Pode confirmar. Na leitura do Rafael, confirmou o que ele já achava, né? O que você falou. Parece tão óbvio que é verdadeiro que eu até tô com medo de ter uma pegadinha que eu não tô percebendo aí. Se brincar ainda tem e eu não percebi. É perigoso. A resposta dada pelo Rafael está... Pode ficar tranquilo, é verdadeiro mesmo, Rafael. Não tinha pegadinha. Segundo o texto de Atos 27, versículos 40 e 41, é isso mesmo. Ele faz 100 pontos, acumula 1.200 pontos no placar. E agora vamos para o quadro do personagem misterioso. E agora o desafio dos nossos participantes será o seguinte. Cada um de vocês tem uma lousa aí para escrever o nome do personagem bíblico da Bíblia como um todo que a nossa produção pensou, podendo usar até 4 dicas. Se acertarem com uma dica, fazem 200 pontos, com 2, 150, com 3, 100 pontos, com 4, 50 pontos. Lembrando, quando eu falar valendo, vocês têm 30 segundos para escrever na lousa, acabou os 30 segundos, vocês precisam parar de escrever. Lembrando que quando escrever, não pode escrever de novo na lousa, ok? Então, escreveu, se o outro participante não escreveu, continuam as dicas apenas para o outro participante, ok? Vamos lá então, vamos ver qual é a dica que vai aparecer para eles. Apareceu a dica número 3. A dica número 3 diz assim, o personagem fez um voto precipitado. Então... Dica 3, fez um voto precipitado, 30 segundos, o personagem aqui, fez um voto precipitado. Ok. 20 segundos. segundos. 10 segundos. O Rafael escreveu ali, a Cristina também escreveu, ok. Ambos escreveram na primeira dica. Se eles acertarem, fazem 200 pontos. Se algum deles não acertar, a prova já acaba porque os dois escreveram. Cristina, mostra primeiro a sua resposta, por favor. Jefité, ok. Rafael, por favor. Jefité. Ambos escreveram a mesma resposta. E a resposta de ambos está... Deixa eu ver aqui. Ó, essa aí que foi a dica número 3. Vamos ver aqui a dica número 1. Vamos ver se bate aqui com o que eles falaram aqui. Aí é outra. A dica número 1 é, foi juiz em Israel. Bate? Bate. Ok. Vamos ver a dica número 2. Dica número 2 é, seu pai se chamava Gileade. Bate? Bate. E a dica número 4... Sua única filha deveria ser oferecida em holocausto. Bate aí? Tá certa a resposta. Eles são muito bons de Bíblia, ambos fazem 200 pontos e o placar fica assim, 1.500 pontos para Cristina, 1.400 pontos para o Rafael, apenas 100 pontos os separam. E eu começo o programa de hoje com você, Rafael. Pergunta na tela valendo 100 pontos. Como se chamava a ilha onde uma víbora, fugindo do calor do fogo, prendeu-se à mão de Paulo? Opção A, Mileto. Opção B, Samos. Opção C, Mitilene. Opção D, Malta. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael. A opção D, Malta. Malta. Tá seguro da resposta? Sim. Já confirmou. E a resposta dada pelo Rafael com segurança está... Certo, é isso mesmo. É a ilha de Malta, ali ao sul da Itália. Isso está em Atos 28, 1 e
1 a 3, faz 100 pontos a Rafael, empata o jogo. 1.500 pontos para ele, 1.500 pontos para Cristina, mas a Cristina tem a chance de voltar a ficar à frente do placar. Pergunta na tela para você, Cristina. Sequência dessa história aí em Malta. Como se chamava o principal homem da ilha de Malta, a quem pertencia uma propriedade? O livro de Atos diz que esse homem se chamava opção A, Plínio, opção B, Castor, opção C, Pólux, opção D, Públio. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Cristina. André, eu trabalho com Públio. Você trabalha com? Públio. Você tem uma pessoa que trabalha com você que chama Públio? Olha só que interessante. Coordenador. Você não tinha um amigo que chamava, como é que é? Gamaliel. Gamaliel, que te ajudou lá na semifinal. Ela é cheia de amigos aqui do livro de Atos. Então agora é o Públio. Por isso que é bom conhecer as pessoas, né? É, exatamente. Então, o Públio, um abraço pra você. Pelo jeito você tá ajudando a Cristina. A menos que ela erre aqui, aí não vai ser uma boa ajuda. Mas acho que ela vai acertar. Tá afiada aqui, ela e o Rafael. A resposta está... Tá certo, é isso mesmo. Públio, segundo Atos 28, 7. Mais uma vez, um amigo seu que tem nome no livro de Atos te ajudou, Cristina. Ela volta a ficar à frente do placar, 1.600 pontos para ela. Mais uma vez, outra chance para você empatar o jogo. Rafael, afirmação na tela, valendo 100 pontos. Como se chamavam os deuses que eram o emblema do navio alexandrino que havia passado o inverno em Malta? O livro de Atos diz que os deuses eram Júpiter e Marte, Castor e Pólux, Hermes e Baco ou Cronos e Tamos. Valendo 100 pontos, 30 segundos, Rafael. Eu sei a resposta, mas estou pensando se eu peço ajuda. Ok. Eu vou pedir ajuda. Vai tentar conseguir o bênção bênção e ou maldição? Apesar que, como hoje é o último dia, acaba que não vai fazer tanta diferença, mas... Mas 50 pontos são 50 pontos, Isso, né? Então ele tá tentando conseguir o bênção ou maldição para ver. Ele parece estar seguro da resposta, ele consegue 50 pontos extras. Também para pegar pelo menos um dia, né? Não é? Ainda não saiu essa semana para você. Ixi. Eu vou nesse aqui, vamos ver. Vamos lá. Vamos ver. Maiara. Maiara Sincera, vem pra cá, Maiara Costa, nossa consultora bíblica. É bom que ela vem se despedir do cenário, Maiara. Seja bem-vinda. Obrigada, André. Esse cenáriozinho aqui, você viu? Olha, depois Vamos dar tchau pra ele. Tchau, cenário. Tchau, cenário. Não, isso aí, ó. Depois de 6 anos. Não é? Quase 6 anos aí. Quase 6 anos. Maiara, o Rafael parece estar bem seguro aqui sobre Castor e Pólux serem os deuses que eram o emblema aí desse navio alexandrino. E ele, inclusive, queria tirar o bênção ou maldição, mas foi bom que chamou você pra gente dar tchau pro cenário aqui. Exato. E eu acho que você vai conseguir dar uma informação extra dessa situação aqui. É Castor e Pólux mesmo, como ele imagina? É Castor e Pólux mesmo. Ok, Exatamente. muito bem. Deve estar certo aqui o que o Rafael falou. É isso mesmo, Castor e Pólux, segundo Atos 28:11, faz 100 pontos, Rafael empata tudo, 1.600 pontos pra ele, 1.600 pontos pra Cristina. Você tem um suquinho de maracujá ali pra você acalmar ali Eu atrás? acho que vai ser bom, André, Olha, porque isso é o aqui último dia. É só loucura isso aqui, Eles Maiara. estão empatados? Não, a Cristina tá com 100 pontos de vantagem. Ah, ela tá com 100 pontos de vantagem. Mas tudo pode Mas acontecer o aqui. que são 100 pontos de vantagem, não é mesmo? Exato. No final faz diferença, mas agora vamos ver. Maiara, muito bom ter você aqui com a gente, viu? Obrigada, André. Bom demais. E a gente se vê na semana que vem, então num novo cenário, uma nova temporada. 1.600 pontos pro Rafael. Cristina, tua chance de voltar a ter vantagem aí. 100 pontos, pergunta na tela. Quantos dias o navio alexandrino ficou aportado em Siracusa? Então é aquele navio ali, né, que a gente viu no livro de Atos, que está saindo de um lugar, indo para o outro, indo lá para Roma. Quantos dias ele fica aportado em Siracusa? 9, 6, 3 ou 1 dia, valendo 100 pontos. 30 segundos, Cristina. Vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda. Você tem ideia de qual pode ser a resposta? Eu acho que é 3 dias. 3 dias. Eu acho. Você quer a ajuda mais para confirmar ou para tentar o benção ou maldição? Os dois. Os não vai, dois, não vai... qualquer um vai ser útil agora. É. Vamos ver o que sai para você. Pode abrir o envelope, por favor. Bíblia de Estudos. Então, a Cristina vai ter 30 segundos para acessar a Bíblia do discípulo. Tudo certo, Cristina? Tudo certo. 30 segundos valendo. Então, a Cristina tem aí 30 segundos para confirmar essa impressão que ela tem que esse navio alexandrino teria ficado aportado 3 dias em Siracusa. Segundos.
5 segundos. 3 dias. 3 dias, ok. Confirmou ali o que ela já imaginava. E a resposta da Cristina está... Tá certo, é isso mesmo. 3 dias, segundo o texto de Atos 28:12, faz 100 pontos, volta a ter 100 pontos de vantagem, 1.700 pontos para ela, 1.600 pontos para o Rafael. Vamos lá então agora, verdadeiro ou falso, eu começo com você, Rafael. Afirmação na tela, valendo 100 pontos. Já em Roma, dizem Atos, que Paulo, 3 dias depois, convocou os líderes dos judeus. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. É um perigo, hein? Pedir ajuda agora é arriscado. Tem 2 ajudas aqui, vocês já fizeram os cálculos. Tem esperança e o bênção maldição, né? Se cair o bênção maldição vai ficar complicado. Eu acredito que é verdadeiro. Ixi, agora tem que decidir se eu peço ajuda ou não. Eu vou pedir ajuda. Vai pedir ajuda, vai arriscar. Ele acha que é verdadeiro, que não parece ter nada aí. Tem aqui bênção ou maldição e a esperança. Vamos ver o que sai pra você, Rafael. Só falta pegar o bênção maldição logo na hora, não é que eu não preciso. Pode abrir, por favor. Esperança, ó. Esperança! Glória Então, a Deus. ele tirou a esperança, nossa consultora bíblica, pelo WhatsApp. Eu vou fazer uma pergunta para ela e ela, ok, respondeu aqui. Claro, em Atos, é mencionado no capítulo 28 que Paulo, ao chegar em Roma, convocou os líderes dos judeus 3 dias depois da sua chegada. Então ela está confirmando que é verdadeiro aí, né? Verdadeiro, então. Pode confirmar. A resposta dada pelo Rafael com a ajuda da esperança está... Tá certo, é isso mesmo, Rafael. Faz 100 pontos, empata o jogo. 1.700 pontos para ele, 1.700 pontos para Cristina. Essa resposta está em Atos 28, como disse a esperança, nos versículos 16 e 17. Agora é com você, Cristina. Afirmação na tela valendo 100 pontos. Lemos em Atos que, por 2 anos inteiros, Paulo permaneceu na casa que havia alugado e ensinava a respeito do Senhor Jesus Cristo. Isso é verdadeiro ou é falso? Valendo 100 pontos, 30 segundos. Não sei agora se é 2 anos inteiros. Cristina está pensando. Lembrando, a gente só tem a ajuda aqui do bênção ou maldição, por isso é meio que tá na mão dela, né? 5 segundos. Eu vou por falso. Você vai de falso? Você tem a impressão que é falso? Ok, pode confirmar. Paciência. Você acha que é falso por quê, perdão? Inteiros. 2 anos inteiros. Você acha que não tem essa Inteiros. expressão inteiros? Tá? 2 anos, mas não sei se é inteiros. Vamos ler o que está em Atos 28, 30, 31. São os últimos versículos do livro de Atos, inclusive. Diz assim: por 2 anos inteiros, é verdadeiro, não é falso. A Cristina não acerta. E, gente, ela não pediu verdadeiro ou falso, porque ela ajuda, porque ela estava em dúvida, né? Então fica tudo igual. 1.700 pontos. Olha, para terminar a história desse cenário aqui, nada mais emocionante do que começarmos uma roleta bíblica com tudo empatado. Tudo certo. Tudo certo, Rafael? Sim. Eu acho. Respirem fundo. 2 minutos, valendo. Gênesis 1:1. No princípio, criou Deus os céus e a terra. 1 Tessalonicenses 5,16, regozijai-vos sempre. Êxodo 28. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 1 Tessalonicenses 5,17, orai sem cessar. Êxodo 20:13. Não matarás. 1 Tessalonicenses 5,19, não apagueis o espírito. Êxodo 20:14. Não adulterarás. 1 Tessalonicenses 5,20, não desprezeis as profecias. Êxodo 20:15. Não matarás. Não. Rafael? 1 Tessalonicenses 5,25, irmãos, orai por nós. Salmo 23:1. O Senhor meu pastor, nada me faltará. Filipenses 4,13, tudo posso naquele que me fortalece. Joel 1:1.
Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Petuel. 1 João 4:8, aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Isaías 37:15, e orou. João 1:2, ele estava no princípio com Deus. Lamentação 3:21, quero trazer a memória que me pode dar esperança. João 3:30, convém que ele cresça e que eu diminua. Levítico 12:3, no 8º dia o menino será circuncidado. João 6:48, eu sou o pão da vida. Jonas 1:1, veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo. João 11:35, Jesus chorou. Amós 3:3, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo? João 14:15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Salmo 139:1, Senhor, tu me sondas e me conheces. João 17:17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Juízes 10:5, quando Jair morreu, foi sepultado em Camão. Mateus 7:1, não julgueis para que não sejais julgados. Obadias 1:2, ai da cidade rebelde, opressora e manchada. Mateus 7:7, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Acabou o tempo. Ok, a nossa produção já fez a análise dos versos ditos por eles. E eu quero fazer aqui essa análise para você aí de casa com eles, mais aqui perto de mim e ao lado do prêmio. Então, se vocês puderem se aproximar, porque depois de fazer a correção eu já vou dar o resultado. Estão se aproximando aqui, podem se posicionar, por favor. Eles falaram quantidades diferentes de versos bíblicos, porque começou com a Cristina, terminou com o Rafael, mas a Cristina teve um momento que levou mais de 5 segundos para dar sequência num verso. Então, no total, o Rafael falou 15 versos e a Cristina 14, mas eu preciso fazer correções aqui. Eu vou começar com você, Cristina. Você disse que no livro de Obadias 1:2 estaria escrito: ai da cidade opressora, da rebelde e manchada. Isso está em Sofonias 3:1. Então a gente não tem como considerar esse verso como correto. Então, dos 14 versos que você falou, 13 estão certos. Rafael, no total você falou 15 versos. E dos 15 versos, os 15 estão corretos. Então, o campeão do Bom de Bíblia, segunda chance, é você, Rafael. Deixa eu pegar aqui o seu vale presente. Parabéns, com 3.950 pontos. Tá aqui o seu troféu. Tá aqui o vale presente também aqui do Catri em Santa Catarina. Vai lá com a esposa, não é? Sim. É isso aí, então fica à vontade. Olha, pode olhar pra câmera ali e mandar os seus abraços. Agradecer primeiramente a Deus, né, que deu a sabedoria para conseguir memorizar tantas informações. Agradecer a minha esposa, que me ajudou muito na roleta bíblica e acabou fazendo diferença agora, então agradeço muito por ela. Agradecer ao pessoal da Igreja do Bueno, que me apoiou muito, meu pai, minha mãe, minha sogra, meu sogro. E queria dizer que isso é uma resposta a um pacto meu que eu fiz com Deus sobre esse título também. E queria dizer assim, o Bom de Bíblia aqui é a segunda chance. Eu queria dizer para quem está assistindo que aqui eles nos deram a segunda chance, mas Deus ele dá a segunda, a terceira, a quarta e é infinito. Então assim, se você ainda não está nos caminhos de Deus, que você possa buscar ao Senhor, que Ele vai lá estar pronto a perdoar, não importa quantas vezes você teve que ir até Ele, se arrepender e ir até Ele. Legal demais, parabéns, Rafael. E agora, Cristina, pode se posicionar ali onde você estava. Vou te dar aqui a medalha aqui do segundo colocado, vice-campeão. Um ótimo prêmio aqui, o vale presente da Super Bom Alimentos. Parabéns, pode olhar para a câmera ali e dar os seus agradecimentos, seus abraços. Bom, meu primeiro agradecimento a Deus, né, que me deu forças para estudar. É Ele que me sustenta todos os dias. E eu tenho muita alegria em poder conhecê-lo. Eu agradeço a minha família pelo apoio, que sempre me motivou, especialmente o meu esposo, né, me dando tempo para estudar, cuidando dos meus filhos, cuidando da casa, para que eu pudesse ter tempinho para estudar. Minha mãe, minha irmã, meus filhos que deram tanto apoio, falavam: você vai conseguir, você vai conseguir. Embora, assim, sinceramente, embora eu não tenha conseguido o primeiro, eu estou muito feliz como se estivesse em primeiro, porque só o privilégio de estar aqui por 2 vezes e participar e chegar até a final, para mim já é uma grande alegria. Agradeço muito a Deus, unicamente a Deus, por isso, pela oportunidade, e agradeço também ao Novo Tempo, não posso deixar de falar. Novo Tempo, com esse programa, Deus abençoe ricamente a cada um dos funcionários, que são maravilhosos.
É uma bênção muito grande ter vocês fazendo esse trabalho por meio do Bom de Bíblia e outros programas da televisão. Que Deus abençoe muito vocês. Deus seja louvado. Obrigado pelas palavras, Cristina. Parabéns mais uma vez. E é isso, a gente vai ficando por aqui. Esta é a última temporada nesse cenário. Na semana que vem tem cenário novo, temporada nova, dinâmica nova. E lembre-se, você também pode ser bom de Bíblia. Até a semana que vem, eu te espero. Eu vou voltar aqui para a reforma aqui, viu? Deixa eu começar a tirar as coisas aqui. Deixa eu agradecer vocês aqui mais uma vez. Parabéns. Vocês me ajudam aqui com o cenário também.